Primeiro, eu queria agradecer, né, a esperança que a Mônica depositou em mim para fazer essa palestra e também a ajuda que eu tive de vários colegas que contribuíram com ideias e com outros também que eu não citei aqui, porque inclusive contribuíram hoje de manhã, né? Então é um assunto que cada vez que você para conversar com alguém, a gente sabe de coisas que estão acontecendo e que são muito promissoras na realidade, né? E são características importantes. Então eu acho que uma conclusão que se pode chegar é que existe uma gama muito grande de informações que provém de iniciativas independentes, pontuais, mas que talvez pudessem ser integradas, né, no esforço nacional de descobrir o que a gente já tem no momento e não deixar para a gente depender do muito que deve acontecer e que a gente espera que ainda aconteça em relação à pesca artesanal. Bom, acho que o maior desafio e que me deixou assim à beira do desespero quando a Mônica me convidou para essa palestra é que pesca artesanal é um universo de possibilidades sempre evoluindo e sempre mudando, né? Então, afinal de contas, o que é a pesca artesanal? A gente tem muitos estereótipos em cima da definição de pesca artesanal, né? Alguns idílicos, né? Outros de que essa atividade talvez não seja tão importante ou seja pequena demais. Mas essa dificuldade se reflete nas dificuldades de definição, inclusive oficiais. Quando a gente busca a definição da FAO, ela é bastante ampla e ela remete a algumas reuniões que foram feitas nas quais, para definir pesca artesanal, se usou quase uma página inteira, no qual se incluía todas as características que poderiam ser incluídas, né? E só para vocês terem uma noção, devia estar olhando ali, mas eu acho difícil ficar olhando ali, falando com vocês, mas ela pode variar de muito pequena escala, por exemplo, mariscagem e canoas com uma pessoa apenas em alguns países, né? E a FAO cita que isso é mais característico dos países em desenvolvimento, a barcos de arrasto, cerco de espinhel de mais de 20 metros em países já desenvolvidos, né? E o tamanho do barco, na realidade, é critério em mais da metade dos países. Aqui no Brasil, a gente tem uma limitação de 20 toneladas de arqueação bruta que define essa separação, né? E se a gente for ver as definições, muitas meio que contradizem esses critérios. No site do MPA, a definição é que é uma atividade baseada em simplicidade, na qual os próprios trabalhadores desenvolvem suas artes e instrumentos de pesca, auxiliados ou não por pequenas embarcações, como jangadas e canoas, né? E eles atuam próximo à costa. A gente vê que, na realidade, nem sempre é isso. Existe muita frota artesanal atuando de forma simples e rudimentar, muito longe da costa. Isso depende muito das características oceanográficas, das características regionais, né? Recentemente, a discussão sobre o decreto número 8425, que dispõe sobre os critérios para inscrição no Registro Geral de Pesca no Brasil, é uma condição a inscrição nesse registro para exercer atividade, mas também para se poder acessar os benefícios, né, sociais, de segurança social da pesca, geraram muitos debates, né? Foi uma nova proposta do Ministério de reclassificação, visto um inchaço do número de beneficiários, né, e uma percepção talvez que isso já tinha chegado num nível muito alto. E esse debate ainda está em andamento, houve um adiamento desse debate, mas eu achei interessante trazer uma definição que os próprios pescadoras e pescadores estão trabalhando em cima do decreto proposto, né? Essa definição é bastante ampla também e inclui pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no país, que exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, podendo atuar de forma desembarcada ou utilizar embarcação de pesca de pequeno porte com fins comerciais de forma autônoma, está repetida ali a última parte ali, ou escambo, ainda incluído com fins de escambo, ou seja, além da limitação de tamanho de embarcação e da simplicidade ou não, é também incluído o regime que a pesca opera. E a gente vê que isso é uma realidade no Brasil. A gente tem pesca de muito pequena escala, quando é considerado o tamanho da embarcação, num regime que pode ser considerado praticamente industrial.
e o contrário, embarcações grandes operando em regimes que podem ser considerados familiares. Então, esse debate permanece, é sempre um ponto de muita discussão e tem a ver com a própria identidade, mas uma coisa que eu não disse foi que o direito de autodefinição ele é definido pelo artigo 3º num decreto que fala sobre as comunidades tradicionais. No mundo inteiro, a pesca artesanal ela tem uma grande importância e, recentemente, ela tem tido um destaque, acho que sem precedentes, né? Através de vários projetos que têm destacado a importância da pesca artesanal, o reconhecimento dessa importância face à segurança alimentar, questões de segurança alimentar para o mundo, e a fragilidade perante as mudanças que o mundo vem sofrendo e também as questões das mudanças climáticas, né? As comunidades artesanais são as que têm provavelmente menor possibilidade de deslocamento e, com isso, mudanças climáticas vão afetar elas de maneira excepcional. Então, a segurança alimentar ela permeia as características da pesca alimentar. No Brasil, segundo o Registro Geral da Atividade Pesqueira, estima-se que existem quase 1 milhão de pescadores artesanais, né? O professor Paulo estava falando na palestra dele anterior que essas estimativas são provavelmente gerais, são provavelmente maiores, né? E o MPA estima que aproximadamente 45% de toda a produção anual é da pesca artesanal, mas é possível que chegue a 70%. As estimativas anteriores, ainda do IBAMA, davam conta de números maiores. E algumas estimativas do próprio setor da pesca artesanal também falam em 1,5 milhão, né? E talvez esses números sejam até maiores. Então, se for 1 milhão, 1 em cada 200 brasileiros é envolvido na pesca artesanal. No mundo, como eu estava dizendo, a importância foi ressaltada agora pela aprovação das diretrizes voluntárias da FAO para a pesca de pequena escala, no contexto da segurança alimentar e erradicação da pobreza, né? E é admitido que é um setor imensamente importante, mas ele é comumente negligenciado. Ele é negligenciado um pouco pela dificuldade de se organizar um levantamento e uma estatística pesqueira num setor tão variável e com características tão distintas e tão pulverizadas, mas também porque talvez não é percebido que ele tenha tanta importância econômica para os países em geração de produto interno bruto, por exemplo, né? Mas o reconhecimento de que, na verdade, a segurança alimentar gera uma economia melhor para o país está transformando esse conceito. A ausência de informação em muitos países é ligada a essa dificuldade de levantamento. E no Brasil, na verdade, os desembarques de pesca artesanal e industrial eles foram discriminados em termos de captura total até 2007 apenas, né? As estimativas subestimavam a importância e já existia todo um debate sobre como a pesca de pequena escala não era capturada, porque ela era pulverizada, ela não tinha pontos fixos de desembarque. Em 2007, a gente teve uma reunião no Senap, né? Acho que foi no começo do Ministério, né, da Pesca. O IBGE participou também, e eu até queria ter achado uma fotografia com todo mundo, porque acho que muita gente que estava nessa reunião estava aqui. E nessa reunião se discutiu como melhorar o sistema, como incluir mais, como conseguir mais qualidade de dados, como conseguir mais informações do que a gente já tinha. Foi uma discussão bastante técnica, num momento que eu acho que havia muita esperança, né? Infelizmente, desde então, né, o monitoramento estatística declinou e desde 2010 a gente não tem mais estatística nenhuma, né? De 2007 a 2010 não houve mais a separação artesanal e industrial, de 2010 para cá a gente não tem mais coleta de estatística pesqueira. O quanto é importante a pesca artesanal na história do Brasil, né? Na verdade, quando os colonizadores chegaram aqui, o litoral já era a área mais disputada pelas tribos que habitavam a região. Por quê? Porque era a área de mais quantidade de recursos, né? Tinha uma quantidade de recursos imensa, a pesca era essencialmente costeira e os maiores aldeamentos, se acredita, eram nessa região. Depois, com a influência portuguesa e com a influência africana, né, novas técnicas de pesca começaram a surgir. E a pesca cresceu em importância para justamente suplementar alguns setores econômicos muito importantes para o Brasil, mas que produziam pouco alimento, como o setor açucareiro, por exemplo, né? As lavouras de cana que cobriam todo o Nordeste produziam pouco alimento, e a pesca passou a ser uma fonte de
proteína principal. A jangada, que usa o vento para ir mais longe, é um exemplo dessa evolução conjunta dessas três influências. E com isso, a pesca foi evoluindo e muitas comunidades começaram a perceber que era possível viver da pesca e era possível criar aldeamentos, criar organizações sociais em função dessa pesca. Então, nos séculos seguintes, várias comunidades pesqueiras começaram a se desenvolver e eram principalmente de pessoas livres, né? Inclusive, assim, chegou a um ponto de existirem o espaço costeiro estava tão ocupado por instrumentos de pesca que o vice-rei de Portugal, na época, decretou uma regra de que os currais, por exemplo, tinham que dar uma parte da produção para a coroa, né? Tantos que existiam. Aquilo lá é um exemplo de um curral sendo colocado. Os currais permanecem até hoje como instrumento de pesca. A gente vinha conversando no avião, inclusive na Baía de Guanabara, né, pelo Nordeste afora, muito importantes no Pará. O que a gente tem de cenário, né, há um tempo atrás? Mais ou menos em 2000, Diegues definia a pesca na costa brasileira em duas tipologias principais. Os jangadeiros na costa Nordeste, né, que é uma região onde a agricultura não complementa tanto a pescaria, então se vai mais longe para pescar, e os caiçaras na costa Sudeste e Sul, onde a agricultura é parte dessa economia. E na área norte, a grande importância dos manguezais, que até hoje são produtores de biomassa excepcional, né? Talvez ainda muitas surpresas vão surgir na medida em que se estuda a importância disso e o potencial imenso que isso ainda tem. Mais tarde, mais ou menos na década de 50, a pesca começou a se industrializar ou ir para a escala um pouco maior, né? A gente teve com o começo da lagosta, inclusive a Guerra da Lagosta. Eu acho que o Renê, se tiver aí, pode contar dessa história. Quem tiver interesse, é muito interessante e mostra os processos de movimento de frotas de um lado do oceano para o outro, né? O estoque se esgotou na Mauritânia e vieram para a costa do Brasil e começou as tentativas de exploração. Os americanos, os japoneses também nessa época já estavam começando essas operações, que se desenvolveram de duas maneiras. Uma maneira industrial e a outra maneira em que o regime era de compra dos pequenos pescadores e de um regime de venda com escala industrial, com longa escala. À medida que os recursos foram se reduzindo e as frotas foram ficando superdimensionadas para o recurso que havia, começou a haver um deslocamento de frota. E até hoje a gente vê isso. E o deslocamento de frota de uma área para outra, ele sempre traz algum tipo de conflito, né? Porque os territórios são invadidos e a pesca artesanal tem uma característica de aguardar o ciclo dos recursos que vem para a costa, né? A informação do PREPS, no Brasil, o sistema de rastreamento exige que em algumas pescarias e todos os barcos acima de 15 metros tenham um sistema de satélite para rastreamento de onde eles estão. Então, a gente vê claramente, esses barcos são de mais de 15 metros, aonde tem a pesca de maior escala e aonde tem a pesca ainda com a característica artesanal. Se a gente lembra do mapa que o Paulo mostrou, as regiões de maior produtividade são onde concentra o maior número de barcos da frota de maior escala, né? E existem muitos conflitos no território marinho. A gente fala de pesca e trabalha o universo da pesca como se a pesca existisse sozinha e que os únicos problemas da pesca fosse a pesca com ela mesma. Pesca demais, se pesca muito, os recursos vão se esgotando. Mas a pesca depende do ambiente em que ela se desenvolve, em que as espécies se desenvolvem. Quando a frota vai esgotando num lugar e correndo para os outros, a gente só vê a dinâmica das capturas e da própria frota. Mas quando se permanece no mesmo lugar, essas questões tomam uma importância muito maior, né? Então, eu listei aqui alguns conflitos que, na verdade, não vieram da minha cabeça, mas sim de vários seminários que eu tenho participado, tido o privilégio de participar com os movimentos de pescadores, né, nos quais, na maioria deles, eu fui falar sobre a importância da conservação das áreas marinhas protegidas, da gente deixar algum pouco, né, para se recuperar e tudo, e invariavelmente o pessoal levantava a mão e falava, mas né, a degradação ambiental? Uma área marinha protegida certamente não protege contra os impactos de um mau manejo costeiro integrado, né, nem do desenvolvimento desordenado. Então,
a gente vê que a pesca artesanal tem conflitos com a pesca industrial por esses deslocamentos de frota, tem conflitos com a perda de uso de território, moradia, acesso de pesca. Diegues, em 2000, já descrevia a desapropriação dos territórios pesqueiros pelo veranismo. Nos últimos anos, o Brasil cresceu muito em turismo, então é uma transformação mesmo dessa cultura. Desenvolvimento industrial, urbano, empreendimentos. Desenvolvimento industrial, por exemplo, agora com a nova lei dos portos, a gente vai ter um aumento muito grande de instalação de portos em toda a costa brasileira. Impactos ambientais diminuindo capturas e qualidade de vida, poluição, degradação, supressão de hábitats, né, que sustentam isso. Conflito com pescas com atividades recreacionais, a gente tem uma população muito grande no Brasil. Pesca artesanal e aquicultura, um conflito imenso, principalmente por conta da carcinicultura, que agora, à medida que a carcinocultura sofre o seu ocaso, né, em relação a vários outros problemas, esse conflito diminui, mas foi um conflito que durante, eu acho que até mais de 10 anos, ele foi o principal ponto de debate. Inclusive, no começo da criação da Secretaria de Pesca e Aquicultura, ele era um debate muito forte. Invasão de territórios de pesca por deslocamento de frota, como eu havia dito, e um fator muito importante, que é a ilegalidade nas pescarias, causando falência na medida de manejo, ou seja, a incapacidade do Estado como regulador, já que, no momento, o Estado, que é o único regulador, conter esses desenvolvimentos, e uma vez que a pesca entra na ilegalidade, ela está completamente fora de qualquer acordo, de qualquer diálogo, de como resolver a situação. Agora eu trouxe só alguns exemplos, né, que eu acho que a gente vai discutir aqui. Fábio falou na abertura da tainha, né, Fábio, que agora acredito há muito por discutir ainda, mas pelo menos se senta para começar a debater. É um caso muito emblemático, né, um caso de deslocamento de uma frota para explorar um recurso, e essa frota, a tainha sempre foi um recurso que, em todo o Brasil, a chegada dela é muito importante para a pesca artesanal, e à medida que uma frota começa a explorar ela nesse seu curso de chegada, que se descobre que justamente a época de reprodução é a época mais lucrativa, porque a ova vale muito mais do que a tainha, isso aí é praticamente uma corrida do ouro, né, de exploração. Então, esse é um conflito, acho que muito emblemático, muito importante. Eu imagino que a resolução disso e as perguntas científicas que estão sendo feitas pelo pessoal da FURG, lá pelo professor Castelo, pessoal do Instituto de Pesca, vão dar um avanço à ciência pesqueira brasileira muito grande. Nunca, talvez, uma questão tivesse que ter sido abordada em tantos aspectos. A gente ainda tem componente de mudança climática, né, pelo menos de variações climáticas nesse contexto. Eu quero citar também conflitos que não existem ainda, mas que podem vir a existir, na medida em que pescarias artesanais, pesca de corvos, por exemplo, com armadilhas, é uma pesca secular, desde lá do tempo da colônia já se pescava com corvo, era corvo para peixe, de vez em quando lagosta. Isso começou a se intensificar quando a pesca da lagosta se expandiu. Mas, atualmente, espécies que não eram exploradas, que não tinham interesse local numa escala grande, de repente surge para elas no mercado estrangeiro, né? Essas aí foram fotos que foram mandadas, eu acredito, pelo Matheus ou pelo Luiz Rocha, que estavam em Atlanta e fotografaram lá um mercado com peixe fresco brasileiro, que é diretamente remetido para lá. Então, isso cria uma demanda externa e a regulação interna, ela passa a não ser naquele ritmo tradicional que a gente supõe que consegue ter uma autorregulação, né? Porque tem uma sensação de suficiência. Você pesca, você vende para aquele mercado local e você cria um ciclo de suficiência, de alternação de estoques. Porque não tem suficiência numa coisa que você ganha dinheiro, quanto mais quando o dólar triplica, né? E a gente tem experiências ruins com esse tipo de pescaria descontrolada, como foi na Jamaica, né, onde a pesca de armadilhas realmente baixou muito. A produtividade dos recifes de coral da Jamaica é abaixo de 2 toneladas por hectare, né, que é muito mais baixa que a do Brasil, que chega quase a 4, em áreas bastante exploradas. Outros impactos ambientais que são, eu citei a carcinicultura, a poluição também. A poluição é um impacto seríssimo, a poluição urbana, a poluição industrial, né, e fica muito difícil discutir estratégias de manejo e de gestão quando uma comunidade vive face a um impacto tão imenso, né? E isso é particularmente verdadeiro
as imediações de centros urbanos, né? A gente pensa que, pô, a cidade não tem mais pesca, mas tem. A pesca urbana lota um seminário desse, assim, ó, só de quem se dispôs a ir. Como eu já tive a surpresa de ver as pessoas discutindo exatamente isso. Então, são problemas do Estado, mas eu acho que são problemas que tanto o Ministério do Meio Ambiente como o Ministério da Pesca tem que estar atacando de frente, né? Porque diz respeito a uma atividade sobre a qual os dois têm responsabilidade, né? Durante algumas reuniões do GT, depois da portaria 445, né, que foi uma grande oportunidade de debate, realmente foi, como a secretária Ana Cristina comentou, né, houveram erros na publicação da portaria, houveram muitas críticas, mas não dá para negar que foi uma oportunidade de debate, tem sido, eu espero que não termine, portaria derrubada, não derrubada, eu acho que o que se construiu nesse debate foi muito relevante também, né? E a gente vê que várias espécies estão em nível de ameaça também por degradação urbana. É claro que a pesca soma isso, mas a degradação dos hábitats é um fator realmente muito importante. E durante essa reunião do GT, alguém falava em ambientalismo. Não, mas os ambientalistas... Eu falei, né, a Ana Cristina falou, hashtag somos todos budião azul. Então, eu diria, hashtag somos todos ambientalistas. Quem é que não depende do meio ambiente e que não tem que se preocupar com isso? Contrastes socioeconômicos também, a gente numa cidade super desenvolvida e ainda populações tirando seu sustento de métodos milenares, né? Centenários, aqui no caso do Brasil, mas que provavelmente tinha gente fazendo isso antes do Brasil ser Brasil, né? Com muita surpresa, outras energias ocupando espaços na zona costeira. Isso tem uma relação direta com a ausência de inclusão das comunidades artesanais nos planos de desenvolvimento. Elas estão ali, mas eles são, é um pessoal que está ali, mas, pô, vamos tirar, né? Assim, o desenvolvimento é muito mais importante. Dentro do Prodetur, que eu acompanhei na época do projeto Recifes Costeiros, foi um projeto que a gente tentou manejo costeiro integrado e um componente grande de levantamento da pesca artesanal, tentando suprir essa lacuna. Eu me lembro que, na verdade, o projeto foi uma compensação ao desenvolvimento do Prodetur e que o setor artesanal de pesca não fazia parte dos comitês de desenvolvimento. Então, tudo que ia afetar essas comunidades nunca era colocado como na mesa para debate, para discussão. E hoje em dia a gente tem uma coisa que a gente acha que poxa, tão legal, né? Energia eólica, e de repente essa energia eólica tem um impacto também. E a falta de discussão de como ela vai ser implementada e aonde vai ser implementada gera conflitos que depois é muito difícil a gente desfazer. O espaço marítimo também, o Brasil é uma rota importante, o Brasil exporta, né, muita coisa, talvez comece a exportar pelo outro lado do Pacífico, né, vão construir uma via de escoamento lá para o outro lado, mas exporta muito. A gente vê que tem uma rota ali passando pelo Brasil importantíssima, e com isso tem um tráfego marítimo intenso. Esse tráfego marítimo intenso, ele tem uma interface com essas embarcações invisíveis. Elas não são rastreadas, elas não têm um sinal claro nos radares, e existem muitos acidentes. Então, planejamento espacial marinho também é necessário para que o uso do espaço seja feito de forma razoável, né? Exploração de petróleo e gás, pré-sal, um aumento, né, que a gente vê muito grande da exploração, com vários blocos sendo loteados, difícil acompanhar, né, e ver onde que tem, onde que não tem. Existem as compensações. E, na verdade, ali, conversando com a Ana Rosa, ali, eu, enfim, já sabia disso, mas levantando a possibilidade de uso desses dados, porque cada vez que existe um loteamento, cada vez que existe a cessão de um bloco para exploração pesqueira e que a atividade vai começar, são coletados dados sobre impacto. E esses dados são contratados pela empresa impactante e ficam no âmbito do IBAMA e da empresa impactante. Não existe, talvez, uma homogeneização das metodologias e, muito menos, uma disponibilização dessa quantidade imensa e rica de informação que surge desses empreendimentos. Então, talvez sejam locais para se procurar, né? Alternativas, como o professor Paulo dizia, de onde procurar dado? Tem muito dado aí, tem dado, inclusive, de batimetria, que não é muito fácil conseguir, mas é uma fonte de dado o tempo inteiro
o Estado brasileiro está gastando dinheiro nesses levantamentos. E a prospecção sísmica continua, mesmo depois das plataformas terem sido instaladas, isso é uma coisa contínua, e os impactos da prospecção sísmica, com muita surpresa, a gente vê que existem muitos poucos estudos conclusivos sobre os impactos reais que essa exploração provoca, as consequências antes e depois. É claro que quando você tem um impacto, 5 minutos, você tem que ter um desenho bem feito, antes, depois, com controle, né? E as condições nunca são dessa maneira. Então, fica sempre aquela coisa que a gente não sabe exatamente. Como se trabalha muito com compensação, né? Vira ainda aquela relação de colar de conta, de espelhinho, compensa a comunidade no curto prazo, mas no longo prazo ninguém sabe se está compensando de verdade. Pesca artesanal e turismo. O turismo realmente no Brasil, nesses últimos 10 anos, entrou como uma força muito grande. Turismo interno, agora com o aumento do dólar, né? Mais ainda, o turismo interno é muito importante. O turismo interno ele tem um conflito, mas ele tem também uma retirada do setor. E ele tem um potencial de que novas gerações não atuem mais na pesca e não aprendam métodos tradicionais, né? Invasão de territórios de pesca por deslocamento de frota, isso é um conflito que eu acho que foi na praia do Canto Verde, né? Não sei se foi Capuí, onde a ausência de fiscalização e a ausência de medidas do Estado levou a comunidade a uma ação drástica de retirar uma embarcação e tocar fogo, com processo judicial em cima, né? Então, imagina o nível de desespero da ausência do Estado na fiscalização para chegar a isso. Outro grande problema também é a pescaria ilegal, que começa a inventar novos métodos, né? Os seres humanos são inteligentes, estão sempre procurando coisas que facilitem sua vida, e a colocação de atratores, por exemplo, uma coisa que saiu completamente fora do controle, é ligada a uma pesca artesanal e tem fusca, geladeira, jipe, tudo que vocês podem imaginar é afundado para atrair lagosta e tem o endereço certo. De uma certa maneira, facilita e diminui o risco dos pescadores de compressor, que também atuam ilegalmente, mas é um setor que poderia ser regulado também, né? Como Cuba usa as casitas, talvez pensar numa solução. Eu pulei alguma coisa, mas acho que eu tenho que começar a pular. Bom, então as necessidades, estatística pesqueira, ordenamento pesqueiro, né? Todo mundo já falou aqui. Falta 20, eu estou com 21 minutos aqui na minha conta. Por que você está falando que só falta um? Não, porque só passou 22. Agora que eu já perdi mais um aqui falando isso. Bom, estatística pesqueira, ordenamento pesqueiro, fiscalização, planejamento espacial marinho, manejo ecossistêmico, conhecimento científico e tradicional integrados. É só isso que a gente precisa, mas eu vou mostrar como agora, mais do que nunca, a gente tem os elementos para realizar, apesar de tudo, porque eu lembro que eu fui na primeira conferência de pesca da SEAP, né, quando a secretaria foi criada. Foi uma expectativa, eu lembro a alegria dos pescadores indo, né, governo do PT, Lula, vamos lá, vai dar tudo certo. E a grande decepção que se seguiu em muito pouco tempo depois. E eu acho que uma coisa boa que surgiu disso foi que toda água que vai tem que vir uma água para compensar, né? Então foi a organização dos movimentos que hoje em dia ela não é só uma organização, mas ela é uma capacidade para o debate e uma capacidade de dialogar em qualquer cenário sem muito problema. Então, acho que isso que é colocado como um dos primeiros empecilhos pela FAO, por todo mundo, a organização do setor, né? O setor desorganizado, não tem com quem dialogar, a gente tem que primeiro trabalhar para organizar. O setor já está organizado, o setor está fazendo propostas muito avançadas. Por exemplo, o movimento dos pescadores e pescadoras, nos últimos anos, tem feito seminários para debater estatística pesqueira e ordenamento do uso. Estatística pesqueira, já houve um seminário, fui eu, foi o Olavo, foi o Lima Green, de lá para cá, com mais vários colegas, e que eu espero que no futuro, com mais gente ainda ajudando, tem sido debatido um modelo para um piloto, né, para começar com automonitoramento, né, assim, no final dos 8 anos quase que eu passei tentando fazer estatística pesqueira da pesca artesanal de pequena escala na costa de Pernambuco, a conclusão final, que a gente inclusive entregou para o plano de manejo da APA, foi, olha, tem que ser com a participação da comunidade, tem que vir de baixo para cima, ninguém vai conseguir fazer isso sem
a participação, porque é dentro do esquema, é dentro dos rotinas da pesca artesanal, é que tem que ser elaborado o plano. E eles agora, num seminário de metodologia, justamente pedem isso, ajudam a elaborar. Vou passar rápido agora tudo. Esse aqui é o Lima, lá falando, né? Respondendo pelo IBGE, pelo MPA, por todo mundo. Cadê o Lima, né, Lima? Não foi? Foram momentos fortes, né? Assim, mas construtivos. E de lá para cá a gente foi convidada a ajudar na elaboração desse plano, que vai ser apresentado. O Augusto também estava em alguns momentos lá do MPA, e a gente tem muita esperança que, dentro das prioridades, como foi colocado, que a estatística pesqueira seja dada muita relevância a essa iniciativa, né? A relevância está no estudo da sustentabilidade da pesca, assim como no reconhecimento da produção artesanal e na importância socioeconômica das comunidades. Muitos dos debates que a gente vê hoje em dia é por ausência desse reconhecimento. Vou passar rápido aqui, porque já não vai dar tempo de eu falar tudo. Então, o projeto tem comunidades piloto, apoio técnico, governamental e acadêmico, mais a condução e as decisões da comunidade, o ponderamento realmente deles, né? Isso é muito importante para a gente, que a gente tenha séries longas. Um drama brasileiro agora, e é muito bom saber que está se reconstruindo a partir do que se tem, é a ausência de séries longas. A gente não tem como inferir como é que, por exemplo, mudanças climáticas afetam. Eu trago aqui como exemplo o trabalho brilhante do professor João e da equipe dele, desde o começo, né, do querido professor Chau, que começou a fazer um trabalho de monitoramento. 30 anos depois, tem dados que permitem ver influências climáticas e como isso altera na produção pesqueira, né? Proposta de seminário de ordenamento é uma urgência. Gestão pesqueira integrada é um desafio dos CPGs. Escutar o setor da pesca artesanal nessa formação é essencial e crucial nesse momento, porque esses comitês também que têm que refletir e permitir a participação desse setor. Eu só quero falar rapidamente de alguns instrumentos que surgiram, né, e que já estão implementados, que já estão muito avançados, que mostram muito dessa organização. Bom, primeiro, o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ele veio como contrabalançar essa ausência de manejo. Então, vamos proteger alguma coisa, vamos criar espaços em que o ordenamento seja possível. Né? Por exemplo, a proposta das APAs é uma proposta top-down, né, uma proposta de cima para baixo, porque os conselhos são apenas consultivos, as deliberações vêm de cima, mas como o uso é múltiplo, ela permite esquemas de planejamento espacial marinho, limitação em licenciamento de algumas operações, etc. Né? Reservas extrativistas foi a grande promissão, uma coisa bastante brasileira, que em todos os fóruns que a gente menciona, as pessoas ficam muito impressionadas. É um arranjo que ele não, eu diria que ele é de cima para baixo, totalmente, porque ainda é uma unidade de conservação, ela tem um objetivo também de conservação, então ele seria horizontal, né? O Conselho, por exemplo, é deliberativo na sua própria escopo, né? Mas, mesmo assim, se tornaram a principal forma de apropriação de espaço, geraram uma Comissão Nacional para Fortalecimento forte e atuante, que está aqui hoje, por exemplo, né? E olha só o mapa do Brasil, as áreas todas que a gente já tem. Eles são muito fortes na Amazônia, onde a pesca é onde começou, né, onde veio essa ideia do extrativismo já das seringueiras e tudo mais, e é lá. E existem propostas para mais de 100, né, várias unidades já criadas e propostas para muito mais. Mas não vai ser a única solução. Não vai ser a única solução, existem outros que estão se pensando. Nem todo local se habilita para uma reserva extrativista, né? Nem todo local tem essa característica mais fechada e mais claramente reconhecida, ou mesmo os arranjos locais vão permitir isso por influências políticas, etc. Então, uma campanha muito importante, né, que eu acho que todo mundo deve conhecer, e que ela é a essência do manejo ecossistêmico, né? Ela é a essência da abordagem ecossistêmica, porque ela parte do território. E o território não é só onde se chega até a beira da praia para pescar. O território é onde as espécies percorrem, né? Porque as espécies percorrem muitos locais nos seus territórios, né? As espécies e seus ambientes fazem ciclos muito complexos. A tainha sai lá do Prata, né, João? Sobe até São Paulo, ou até mais, não sei. As espécies, pela plataforma continental, usam os berçários costeiros e migram ontogeneticamente até a borda do talude. Então, eu manejar um recurso só onde ele está lá fora, e se eu tiver um berçário destruído, não vai servir. Esses conceitos de essential fish habitats, habitats essenciais para os peixes, eles são intrínsecos
para os pescadores e já fazem parte de legislação de vários países, né? E as diferentes pescarias operam em diferentes locais. Então, as realidades das pescarias são diferentes, eu não posso manejá-las em separado. Eu tenho que entender como elas se complementam. A valorização do conhecimento local é outra coisa muito importante, já passei totalmente do tema, vou falar só isso. Inclusão nas decisões é um valor amplamente reconhecido pela comunidade científica e um sinal disso é a Carta da SBI, né, que a gente conseguiu fazer uma reunião dentro da Sociedade Brasileira de Ictiologia, no último congresso de 2005, trazer a comunidade pesqueira para dentro desse debate e reconhecer a importância do conhecimento tradicional e conhecimento ecológico local nos processos decisórios, né? Vários estudos de caso, onde o pescador passa de objeto a sujeito, né? A gente não vai lá investigar o que o pescador sabe, mas a gente chama ele para discutir o que ele acha. E é bem diferente, pescador é pescador. Só alguns exemplos aí, que eles são bons geólogos, né? Fizemos um estudo agora para o Ribala, lá com o Olavo, que a gente pesquisou o conhecimento deles com instrumentos muito primitivos, como a sassanga, que era usada, sei lá, por James Cook, quando ele foi para a Austrália, lá ele usava, percorreu o mundo, usava sassanga. É um instrumento que depois tem bastante gente aqui que pode explicar para vocês, mas com isso eles têm uma noção do fundo marinho muito precisa e desses locais importantes, né? Isso aqui é exemplo de um canal. E eu adoro esse exemplo, o exemplo da tainha. Em 98, a gente começou a trabalhar com um grupo de pescadores da pesca da tainha e eles diziam que tinha mais espécie do que eu estava dizendo para eles. Falou, tem mais tipo do que isso. Eu falei, então bota aí o nome que você está dizendo, né? Vamos capturar. Ele falou, tem esses 2 tipos aqui, são os mais importantes. Na época, não tinha uma diferenciação. Agora, em 2015, eu acho, saiu o trabalho do NAERS e colaboradores, que justamente coloca, tem um apontador aqui, essas 2 espécies, né? Separadas apenas pela coloração do olho, mas segundo os pescadores, por várias características comportamentais também, e de fato, ainda bem que a gente, por exemplo, pelo menos naquele banco separou, porque dá para usar para alguma coisa hoje em dia. Mas isso mostra que a observação diária, o conhecimento empírico, é muito importante. Finalmente, só queria terminar falando das questões de gênero, segurança alimentar. A pesca de pequena escala emprega mais de 90% dos trabalhadores da pesca, metade são mulheres, né? As mulheres, elas trazem nelas a economia familiar e a questão da segurança alimentar é extremamente importante. Então, esse debate em cima da RGP, ele é emblemático no momento em que as diretrizes voluntárias reconhecem o papel da mulher, que as questões de gênero passam a ter uma importância tremenda, então é um ponto que não pode ser esquecido. Não é um favor que ninguém está fazendo a ninguém, é uma estratégia de sobrevivência. Incluí-las, sobrevivência da pesca. Então, quando possível, arranjos participativos, precedendo arranjos técnicos, e o que eu estou querendo passar hoje aqui, que isso é possível no momento no Brasil. Instrumentos de planejamento espacial e controle de esforço, podem ser petrechos, áreas, épocas, tamanhos, reservas, várias coisas já vêm sendo empregadas. Medidas integradas a ações de manejo costeiro e qualidade ambiental são essenciais. Manejo adaptativo e ecossistêmico, não dá para fazer uma coisa e largar para lá, ele tem que estar sempre evoluindo. E as demandas estão na mesa, eu acho que é hora de a gente debater. Então, muito obrigada a todos. Desculpa.